através do jejum, Deus reverte sentenças. Vou repetir, através do jejum, Deus reverte sentenças. O que é uma sentença? Uma sentença é uma decisão final de um juiz ou num tribunal. Então, você já participou de uma audiência e tal, num fórum, você sabe que todo mundo fica esperando a sentença final. É o veredito final, é a palavra do juiz. O dicionário diz que sentença também é um juízo divino a respeito de atos humanos. E ele traz uma terceira definição, que sentença é uma palavra ou frase que exprime uma resolução inabalável. Olha que coisa interessante, resolução inabalável. Então, depois de uma sentença, não tem mais nada para além daquilo. Acabou, não dá para recorrer, não tem faquin, não tem ninguém mais. Era para não ter. Eu não sei se você já se viu numa sinuca de bico na sua vida. Parece que você foi sentenciado. Um beco sem saída na sua vida econômica. A sensação e a impressão que você teve é que, cara, acabou. Eu recebi uma palavra final. Às vezes economicamente, às vezes na saúde física, chegou um diagnóstico, conversou com o médico, e ele falou, eu dei o testemunho aqui esses dias, né, que eu terminei a última etapa do tratamento aí, que eu comecei em 2018, de leucemia, e eu me lembro da primeira conversa que eu tive com o médico, que me liberou agora, lá em 2018, no hospital ainda, quando ele começou a falar sobre o que era de fato a doença e as implicações. Aquilo é quase que um carimbo, uma sentença, falar, rapaz, acho que você foi para a vala mesmo, vai ter jeito. Quando o cara falou para mim que se o tratamento não desse certo, ele ia precisar aplicar arsênico, eu falei, meu Deus. Ele falou, um tratamento um pouco caro, é 10 mil reais a injeção e tal, mas tem bons resultados não sei aonde. Eu falei, arsênico, eu já ouvi que isso era um veneno em algum lugar. Então, muitas vezes a gente recebe da vida esses carimbos que vêm, e às vezes eles vêm de forma sutil. Eu não estou falando contra o médico que me falou, pelo amor de Deus, foi um cara que me ajudou e me ajuda até hoje. Eu estou falando que muitas vezes palavras assim tentam provocar em nós esse decreto final. Acabou para mim, acabou, é o fim. Mas você vai ver na história da palavra muitas sentenças, muitos decretos que seriam definitivos foram alterados pelo poder de Deus através do jejum. Através do jejum. Olha só o que Esther, capítulo 4, a gente vai ler Esther essa semana. Esse texto provavelmente você vai ler na terça-feira, que é Esther, capítulo 4. Gente, o livro de Esther é um livro fantástico que vai falar como o jejum de um povo trouxe uma reviravolta por conta de um decreto recebido. O povo de Deus ia ser exterminado, os judeus, os hebreus na época, iam ser exterminados, eles viviam em cativeiro. Esther era rainha, e enfim, ela tem uma conversa com Mordecai. Olha o que o texto diz, Esther 4,16. Vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias. Foi um jejum total, radical aí de 3 dias. Nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, iremos ser com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então, se foi Mordecai, e tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado.
Então, você vai continuar lendo a história, você vai ver que coisa maravilhosa. O rei, nesse tempo, gente, o rei tem um sonho. Cara, Deus dá um sonho para o rei, as coisas começam a mudar. Ele quer recompensar aquele que o ajudou lá atrás, que ele nem sabia quem era, que é Mordecai. E tudo muda, tudo muda. O decreto acaba. Deus reverte. O que acontece nesse período? O povo de Deus está jejuando. Eu quero declarar que existem causas na sua vida que pareciam perdidas. Depois desses 21 dias, Deus vai reverter no nome de Jesus. Aliás, creia nisso. A partir do momento em que nós vamos iniciar o jejum hoje, à meia-noite, algo sobrenatural já vai começar a acontecer. É óbvio que vai ter uma batalha, vai ter uma guerra espiritual. Daniel vai mostrar isso. Gabriel disse para Daniel o seguinte, lá em Daniel 10, ele disse, a partir do primeiro momento em que você se pôs a orar, a resposta já foi liberada, mas houve uma batalha, houve um entrave espiritual. Então Daniel permaneceu firme no jejum. Se você tem recebido do inferno uma sentença, creia, através do jejum, Deus vai reverter tudo isso no nome de Jesus Cristo. A gente viu isso também no livro de Jonas, e a gente vai ler Jonas essa semana. Nínive recebe um decreto, e esse decreto não era do inferno não, assim como o livro de Esther nos mostra. Esse era um decreto de Deus. Deus ia destruir a cidade de Nínive, mergulhada no pecado, mergulhada na abominação. No Antigo Testamento as coisas aconteciam dessa forma, como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Nínive seria destruída, e Deus manda Jonas pregar em Nínive, e Jonas prega, você conhece o texto, depois do episódio do peixe, depois daquela tempestade, de tudo, Jonas foi lá, diz, a cidade vai ser destruída e tal, meio sem vontade pregando, mas olha o que o texto diz, Jonas capítulo 3, verso 5, os ninivitas creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Você vai ver nesse texto que até os animais jejuaram, viu? Você não precisa fazer isso com o seu cachorro nesses 21 dias, não. O cachorro vai ficar desesperado em casa lá. Não precisa não, aqui em Nínive, até os animais, as crianças, todo mundo jejuou. Foi uma situação radical de humilhação, gente, porque o jejum, ele é um mecanismo de alguém que está desesperado, de alguém que está desesperado, parou de comer, Deus, eu preciso da sua ação. Então, precisa existir em nós esse desespero positivo, de quem diz para Deus o seguinte, eu preciso que o Senhor entre na minha vida, eu preciso que o Senhor reverta isso. Quando eu fui internado, no mesmo instante começou um relógio de oração e um tempo de jejum da igreja aqui. Vocês lembram disso? Vocês lembram disso, gente? Começou, por quê? É uma situação de desespero, nós precisamos, isso é uma batalha, nós vamos vencer. Então, em nome de Jesus Cristo, acredite nisso. E Jonas 3,10, olha o resultado. Viu Deus o que fizeram? O que eles fizeram, gente? Jejuaram, clamaram, se desesperaram, se humilharam, pararam de comer. Viu Deus o que fizeram? Como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não o fez. A atitude do povo mudou, a ação de Deus mudou. Que Deus teve, nossa, onde é que eu estava com a cabeça? Não. A ação das pessoas foi mudada, foi transformada. Eles se arrependeram, eles se converteram e jejuaram. E Deus então, ao invés de destruí-los, os poupou, os preservou. Eu creio nisso, eu creio que o jejum é capaz de reverter decretos que estavam estabelecidos
contra as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.